A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, vamos estudar a lição de número 10 desse quarto trimestre da CPAD, onde nós vamos aprender sobre a janela 10x40. E é claro que eu espero muito que o Senhor possa confirmar a palavra ao teu coração. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, ou no Spotify, fica à vontade para poder nos acompanhar. Você pode deixar o teu likezinho, o teu joinha, teu comentário por aqui também. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também estão disponíveis para você, onde você pode estar estudando conosco aqui nas nossas plataformas digitais. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, preparar também o teu conteúdo, eu tenho tudo isso organizado para você através da nossa assinatura no Facilita EBD. Lá você vai encontrar o esboço das aulas que eu sempre preparo e ministro aqui para você, e você pode utilizar esse recurso na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você encontra também os slides, os PowerPoints, onde você pode estar utilizando esses materiais para dinamizar as tuas aulas para a glória de Deus. A nossa proposta é trimestral. Está aqui na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo, fica à vontade para poder analisar. Vamos agora para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que Deus em Cristo possa confirmar a palavra também ao teu coração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos hoje na lição de número 10 aqui da classe dos adultos. Essa lição vai cair no dia 3 de dezembro. O ano já está finalizando e já estamos quase finalizando também o trimestre. E vamos trabalhar hoje sobre o desafio da janela 10x40. É claro que nós estamos estudando nesse trimestre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, texto escrito pelo pastor Wagner Gabi. É interessante você iniciar por algumas bases bíblicas que a lição traz e oferece para você. A primeira delas é o texto áureo, que vai se localizar hoje em Romanos capítulo 15, versículo 20. Leia também a verdade prática. E é interessante você apresentar em sala de aula a leitura bíblica em classe, que vai se localizar no texto de Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 20. Leia esse texto deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando as lições para você. Toda segunda-feira é o encontro marcado da classe dos adultos a partir das 18 horas. Então, de segunda a sexta no YouTube você encontra o nosso material sendo postado a partir das 18 horas e toda segunda é encontro marcado desta classe aqui e eu te espero em nome do Senhor Jesus para a gente estudar juntos a palavra de Deus. A lição de número 10, escrita e comentada pelo pastor Wagner Gabi, traz então hoje a abordagem de conhecermos sobre o desafio da janela 10x40. De acordo com Ruth Doris Lemos, no seu texto Missiologia, publicado pela editora IBAD, ela descreve exatamente que nessa janela nós encontramos a maioria dos povos que ainda não foram alcançados por Cristo. Nessa janela do paralelo 10 do Equador até o paralelo 40 do Pacífico, nós encontramos então diversos desafios a respeito da pregação do Evangelho, da chegada do cristianismo, da chegada também do reino de Deus. E esses desafios são exatamente desafios que nós precisamos parar para pensar sobre essa visão missionária que estamos abordando com vocês. Há na janela 10x40 a maioria de pessoas pobres do mundo, há também a maioria de pessoas famintas do mundo também, e há também nessa janela a maioria dos povos menos evangelizados. E aí então surge esse desafio de olharmos para esse aspecto, entendendo isso como um desafio missionário. Os povos não alcançados estão, então, nessa janela 10x40. É claro também que precisamos deixar isso também de forma evidente, que existem outras localidades no mundo
que existem povos não alcançados. Estamos falando da maioria dos povos não alcançados que se localizam na janela 10 por 40, que é o maior desafio. Existem outras localidades onde nós não vamos ver pessoas aí que foram alcançadas por Jesus, conheceram a palavra de Jesus. Mas quando olhamos para a janela 10 por 40, nós entendemos que 50 dos países menos evangelizados do mundo estão lá. Entendemos também que 37 desses 37 que estão presentes na janela 10 por 40, 95% da população não conhece nada a respeito sobre a pessoa de Jesus, ainda não foi evangelizada. Então, se centraliza aqui esse conteúdo missional de entendermos que há um desafio para a propagação do evangelho nessa localidade. A janela 10 por 40 também, ela confronta um dos maiores desafios missionários, porque ali há uma perseguição também religiosa. Nessas localidades, nós vamos encontrar diversas perseguições religiosas e perseguições contra o cristianismo, sim, contra a palavra de Deus, contra o reino de Deus, contra a visão da pessoa do próprio Jesus. Na região ali, vivem cerca de, por exemplo, 4,75 milhões de pessoas. E ali nós vamos ver de forma muito clara pessoas que rejeitam a pregação, não conhecem a respeito da pessoa de Jesus, perseguem o evangelho. Vamos citar algumas cidades ali que você percebe que são cidades gigantescas. A exemplo do Japão, a exemplo de Calcutá, na Índia, a exemplo do próprio Iraque. Você vai perceber que existem localidades que há uma necessidade de implantação missionária, há uma necessidade de pessoas para pregar o evangelho. Também nós vamos entender, à luz da palavra, como proposta da lição de hoje, que a fundamentação que estamos tomando como base para focalizar, então, a nossa visão missionária na janela 10 por 40 é entender que ali se iniciou a história da humanidade conforme a palavra de Deus. É nessa localidade que se inicia a própria visão da criação da humanidade, a própria visão bíblica das histórias que nós conhecemos, que são verdadeiras e comprovadas pela palavra. Ali, Cristo morreu também por nossos pecados e existem localidades ali que são fechadas para a pregação do evangelho. Daí o entendimento de observarmos esse grande desafio hoje, e eu espero muito que o Espírito de Deus possa colocar no seu coração o desejo de interceder por essa localidade, o desejo então de interceder por aqueles povos, o desejo de interceder pelos missionários que enfrentam esse desafio. Você que está chegando por aqui, e eu espero estar ajudando você, e se você pode, se inscreve no canal, deixa o teu comentário também, coloca de onde você está me assistindo, onde essa aula, onde essa lição está alcançando aí o Brasil ou fora do Brasil, coloca o nome da tua igreja, o nome da tua cidade. Eu quero ter o prazer de te receber por aqui, para a glória de Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda, e muito obrigado a você que toda semana está por aqui com a gente, estudando as Escrituras a partir das lições da Escola Bíblica Dominical. Essas aulas são feitas para você e com seu apoio nós continuamos aqui pregando o Evangelho. Em primeiro lugar, já para a gente iniciar a aula, nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: uma batalha espiritual chamada Janela 10 por 40, como proposta do pastor Wagner Gabi. Então, no primeiro ponto da lição, nós vamos parar para pensar e refletir a respeito desse grande desafio missional localizado na janela 10 por 40. Então, nós vamos voltar o nosso olhar hoje na lição inteira para tratar a respeito desses grandes desafios. E eu espero que o Espírito de Deus também coloque esse desejo no teu coração de interceder por aqueles povos não alcançados. Mais uma vez, destaco aqui que existem povos não alcançados que estão fora da janela 10 por 40. Mas, como proposta da lição, nós vamos analisar essa área no globo terrestre. E é interessante você observar um versículo bíblico, e eu quero destacar o versículo de Isaías, capítulo 6, versículo 8,
onde você pode estar fazendo essa leitura com os teus alunos. E o primeiro subtópico, então, da lição vai tratar sobre uma verdadeira batalha espiritual. Vamos entender a nossa perspectiva missional sobre a batalha espiritual, para que você possa, então, trabalhar isso com os teus alunos e alunas na Escola Bíblica Dominical, onde você congrega. De acordo com o comentarista da lição, nós podemos perceber que a própria ação missionária, ela se envolve de uma batalha espiritual, ou seja, há um desafio para pregar a respeito da pessoa de Jesus. Nós estamos envolvidos, então, em uma batalha espiritual, seja na missão transcultural em outros países ou até mesmo na evangelização realizada pela igreja local, quando nós saímos para falar de Jesus às pessoas. Mas quando nós olhamos para a janela 10x40, nós precisamos entender que lá existem bilhões de pessoas que ainda não foram alcançadas. A maioria das pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza, onde você vai encontrar pessoas que estão sendo importunadas pelas enfermidades, pela pobreza, calamidade, pelas tentativas de guerras. Existem muitas localidades ali que estão em diversos conflitos de guerra. A maioria dos povos ainda ali não conheceram o Evangelho. Existem alguns que estão escravizados e escravizadas por causa do pecado, outros envolvidos com práticas de feitiçaria, coisas que não agradam a Deus. E daí a necessidade de nós pararmos para pensar sobre isso. Então, quando você para refletir, você encontra então um grande desafio missionário. Existem poderosas forças demoníacas, conforme a própria palavra de Deus, que se levantam contra a nossa atitude da pregação do Evangelho. A própria Bíblia faz questão de destacar isso. Quando você lê o texto de Daniel, lá no capítulo 10, ele descreve especialmente que durante 21 dias o mensageiro do Senhor foi impedido pelo príncipe da Pérsia para não poder trazer a mensagem a Daniel. Nós estamos refletindo isso de forma espiritual, porque Daniel tem uma visão de Deus e Gabriel traz a mensagem justificando o porquê que ele demorou 21 dias para trazer a resposta de Deus. Porque naquela localidade existia o inimigo das nossas almas que luta contra, especialmente, a propagação da vontade de Deus naquela área. Então você vai perceber de forma muito prática aqui o entendimento bíblico sobre a investida de Satanás contra a pregação do Evangelho. Um parêntese que eu quero abrir para você. Satanás não é um Deus, ele é um anjo caído. Ele não tem força contra o Senhor. Ele não tem poder, ele não chega aos pés do Todo-Poderoso. Deus não tem medo de Satanás, mas Deus ele é criador de todas as coisas. Pelo sopro da sua vontade, ele cria e ao mesmo tempo ele tira a vida. Então nós entendemos pela palavra de Deus que o inimigo se levanta contra a pregação do Evangelho, contra a mensagem de Cristo, contra a proposta da ordenança de Jesus, que é falar especialmente contra o pecado, falar especialmente sobre a necessidade da salvação, falar sobre a necessidade também do arrependimento. Você pode ler o texto de Daniel, capítulo 10, versículo 13, que você tem uma confirmação sobre isso. Jesus, de acordo com a Bíblia, ele é o príncipe da paz. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. E pela palavra nós entendemos que ele é o Senhor dos senhores. Então, quando ele levanta a sua igreja para pregar nessa localidade, haverá desafios, mas a igreja ela tem autoridade. O missionário ele tem autoridade espiritual que é dada por Deus. E é claro que, entendendo isso, nós entendemos também que estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Quando nós lemos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a seguir, o próprio apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus, mas ele diz, olha, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é uma luta e uma batalha espiritual. Então, se envolver com missões é se envolver com a espiritualidade, é se envolver ao mesmo tempo com a batalha espiritual, pregando Cristo e resgatando pessoas da escravidão do pecado e da ação do inimigo das nossas almas. E que Deus em Cristo também coloque isso no seu coração,
de ser uma pessoa que intercede, que contribui, ou até mesmo que vai realizar missões. E eu quero que Deus te abençoe de forma poderosa em Cristo. Esse é o desejo do meu coração. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, onde nós vamos parar para entender agora sobre o seguinte argumento. Nessa batalha espiritual também devemos usar armas espirituais. O próprio autor da lição destaca a passagem bíblica de Efésios capítulo 6, versículo 12, informando que a nossa batalha ela é espiritual e nós devemos também utilizar ferramentas, armas espirituais. Quando se trata do quesito de missão e olhar também para a própria janela 10x40, nós entendemos que estamos nos envolvendo com a batalha espiritual. Nós precisamos entender, de acordo com a palavra de Deus, que nós precisamos nos consagrar para Deus para investir em missões naquelas localidades. Porque ali nós vamos encontrar diversas fortalezas de Satanás, diversas ações do inimigo, que são ações de linha de frente, tá? Que são ações que perseguem mesmo a igreja de Deus, perseguem os pastores. Além do que, nós vamos entender, conforme a palavra e conforme as escrituras, que o próprio apóstolo Paulo faz questão de dizer que o Deus deste século, ele cega o entendimento dos incrédulos. Mas em Cristo agora nós temos a revelação da palavra de Deus, aqueles que foram resgatados pelo Senhor. Você pode ler a passagem bíblica de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Na mesma carta, nessa segunda carta à igreja de Corinto, Paulo também traz uma orientação no capítulo 10, versículos agora 3 e 4, descrevendo muito bem que, embora nós andemos em carne, nós precisamos entender, à luz da palavra, que Deus é mais poderoso para destruir as fortalezas do inimigo. Então, entendendo pelas Escrituras, a palavra de Deus ela é muito poderosa. Ela é uma bomba atômica que traz a libertação para aquele que está escravizado, enraizado pelas convicções do inimigo das nossas almas que cegam o entendimento. À luz das Escrituras, nós vamos entender pela palavra que há uma necessidade de, como igreja de Deus, intercedermos e orarmos, batalharmos espiritualmente sobre a missão na janela 10x40, onde existem missionários que se dedicam naquela localidade. Também nós vamos entender que praticamente 47% daquela população ainda não foi alcançada por Jesus. Apenas 8% da força missionária estrangeira trabalha entre aqueles povos. Então, são poucos missionários para muita gente ser alcançada. E daí a necessidade de intercedermos para que Deus então desperte pessoas. O salmista ele escreveu: abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 33, versículo 10. Então, nós precisamos entender que proclamar as boas novas da salvação é uma batalha espiritual, é uma batalha agora que traz libertação e que conduz o povo à presença de Deus. E nessas localidades há uma necessidade muito grande de nos envolvermos na obra missional, na obra da missão, falando de Cristo para que aquelas pessoas sejam alcançadas pela salvação. Já avançando, entendendo ainda mais sobre esse aspecto da lição de hoje, vamos para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que vai tratar então sobre outro argumento, enfrentando a batalha espiritual da janela 10x40. Como é que a gente pode enfrentar a batalha espiritual naquela localidade? De acordo com o pastor Wagner Gabi, na janela 10x40 nós vamos encontrar um desafio que boa parte das nações envolvidas ali estão em estado de extrema pobreza e são algumas contrárias aí à evangelização. Dentro da janela 10x40, cerca de 237 países e territórios, sendo que 50 deles não são evangelizados. E é claro que nós precisamos também observar que muitas pessoas ali ainda não foram alcançadas por Cristo. Existem aproximadamente cerca de
463 grupos étnicos e povos dentro da janela 10 por 40, os quais cerca de 62,5% são considerados povos não alcançados. Uma população de 2,91 bilhões de pessoas, algumas delas em estado de extrema pobreza, outras em estados de perseguição também religiosas, outras também que vivem uma religiosidade que não é uma religiosidade sadia e outras que rejeitam praticamente o próprio evangelho. Na janela 10 por 40, nós vamos perceber que naquela localidade nós encontramos o lar das pessoas mais pobres do mundo. Existem regiões ali onde as pessoas estão em estado de extrema pobreza e há necessidade então de nós voltarmos o nosso olhar para esse desafio espiritual, para esse desafio missional também. E como Igreja de Cristo devemos investir em missões naquelas localidades. Além do que investimos em missões no Brasil, é fundamental pensarmos nisso. Só que a proposta da lição é observar não as missões urbanas, não as missões daqui, mas as missões na própria visão transcultural. E a janela 10 por 40 é um alvo que nós precisamos também alcançar como Igreja de Cristo, Igreja Brasileira. Em segundo lugar, já avançando, espero estar contribuindo com você. Essas lições, essas aulas são gravadas para a tua edificação. Com você aí do outro lado, eu espero que Deus possa estar te abençoando. Se você conhece alguém, pode me ajudar a evangelizar e a falar de Cristo para essa pessoa, envie essa lição para que essas pessoas possam assistir essas aulas para a glória de Deus. Vamos agora para o segundo ponto, onde nós vamos entender sobre os principais desafios da janela 10 por 40. Neste segundo ponto, diferente do primeiro, no primeiro ponto da lição nós trabalhamos sobre os desafios espirituais. Agora no segundo ponto nós vamos voltar o nosso olhar para os desafios, especialmente da própria necessidade humana, os desafios físicos, os desafios da carência que as pessoas enfrentam na janela 10 por 40, que também fazem parte da perspectiva missional. Há uma passagem bíblica que eu quero descrever para você, que está então em Mateus capítulo 9, versículos 37 a 38. Leia esse texto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. E avançando, o primeiro subtópico do segundo ponto vai tratar sobre a necessidade humana. Esse é o primeiro desafio que nós vamos encontrar de forma material na própria janela 10 por 40. O pastor Wagner Gabi também aponta que na janela 10 por 40, naquela região, nós encontramos a maioria das pessoas necessitadas do mundo, como nós estamos discorrendo com você. Cerca de 3 bilhões de adeptos das 3 maiores crenças do mundo vivem naquela localidade. A exemplo do islamismo, do hinduísmo, do budismo, que vivem então na janela 10 por 40. Nessa região, então, há uma extensão enorme desde o norte da África até o Oriente Médio, onde cerca de 1,58 bilhões são então muçulmanos que fazem parte daquela localidade. No centro da janela 10 por 40, onde está a Índia, e aos redores, então, predomina ali a própria presença do hinduísmo. E a população que é influenciada pelo hinduísmo é cerca de 1,2 bilhões de pessoas. Na Índia, há também praticamente tudo invertido na nossa compreensão espiritual. Você vai perceber que a crença propagada no próprio hinduísmo descreve que diversas coisas desse mundo, diversos animais, elementos da natureza são considerados então como divindade. Há um panteão de 33 milhões de deuses descritos na própria crença do hinduísmo. Quando você percebe esse olhar dentro da palavra, você vai encontrar também a China, que é influenciada pelo budismo. Você vai encontrar também a própria influência do islamismo naquela localidade.
Esse é um desafio religioso que você vai encontrar. E esse desafio religioso traz perseguição ao cristianismo, traz perseguição à propagação do evangelho. Mas graças a Deus que Deus levanta missionários e missionárias corajosos e corajosas que se dedicam, mesmo enfrentando esses desafios, a propagar o evangelho com estratégias extraordinárias, alcançando pessoas para Cristo e revelando a verdade da palavra de Deus. E é claro que isso também traz a nossa reflexão de como nós precisamos contribuir, orar e enviar pessoas para a janela 10x40. Em segundo lugar, como segundo subtópico do segundo ponto, nós vamos entender sobre o desafio e a própria perseguição. Existe esse desafio da perseguição na janela 10x40. Conforme o pastor Wagner Gabi, na janela 10x40, existem países que têm leis contra a pregação do cristianismo, contra a pregação do evangelho. Há uma verdadeira perseguição, tanto política como religiosa, naquela localidade. A janela 10x40 também é o coração do Islã, tá? O norte da África e o Oriente Médio representa aí o núcleo da própria religiosidade islâmica, onde nós vamos encontrar diversos adeptos à religião islâmica e percebemos que há um aumento e um crescimento da religiosidade islâmica naquela localidade. E em tempo também nós vamos perceber que há leis que são criadas por essas visões e interpretações que perseguem o próprio cristianismo, fecham a porta para o cristianismo, para a pregação do evangelho, ao ponto de levar missionários à morte, tá? Ao ponto de levar pessoas que se converteram a Cristo à própria punição devida. E é por isso que nós precisamos orar e entender que a própria janela 10x40 também precisa ser alcançada. O Oriente também está sendo influenciado por essas ações. A própria Europa já está sendo influenciada por essas ações de muitas pessoas que seguem a visão da religiosidade, e essa visão da religiosidade é contrária à visão bíblica que nós defendemos e perseguem sim os pastores, perseguem os missionários, perseguem a obra da missão. E daí a necessidade de nós observarmos de forma consciente sobre esses grandes desafios. E esses desafios estão presentes hoje também. Então, nós estamos falando de algo que é atual para que você possa perceber isso junto com os teus alunos em sala de aula. Já avançando para a gente caminhar para o fim, como último ponto da aula de hoje, espero muito estar contribuindo com você. Minha gratidão a você que sempre está orando por nós, está nos acompanhando também pelo nosso Instagram. Muito obrigado pelo teu carinho, você que sempre está aqui conosco. Vamos agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre a estratégia de alcançar, então, países na janela 10x40. Como terceiro e último ponto da lição, nós precisamos parar para refletir sobre uma estratégia missionária para enviar pessoas para falar de Jesus naquelas localidades e quem sabe você pode estar sentindo a chamada de Deus para falar de Cristo, pregando aos povos não alcançados. Leia uma passagem bíblica que está então em Atos capítulo 1, versículo 8, e eu espero que o Senhor também te traga essa orientação em sala de aula. O primeiro subtópico destaca agora que a primeira estratégia é orar pela janela 10x40, onde nós vamos trabalhar sobre orando pela janela 10x40. O pastor Wagner Gabi aborda nesse terceiro ponto, no primeiro subtópico, que quando nós tomamos conhecimento do fato e paramos para entender sobre a realidade espiritual da janela 10x40 e a necessidade da igreja pregar o evangelho ali, nós então paramos para entender sobre a necessidade de nos envolvermos em oração. Quais são então os países da janela 10x40, onde você pode estar também levantando campanhas de oração, orando por aquelas localidades? Eu quero citar aqui alguns. Na Ásia são cerca de 21 países e nós, como Igreja de Cristo, podemos estar orando por esses países. Quero citar alguns para que você possa conhecê-los. O Afeganistão, Bangladesh, Bahrein, Butão,
Camboja, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Filipinas, Índia, Japão, Laos, Malásia, Malvinas, Mongólia, Nepal também, Paquistão, Síria, também Tailândia, Taiwan e o Vietnã. Então há a necessidade de nós orarmos e intercedermos por essas nações como Igreja de Cristo. Só na Ásia são 21 países. Agora eu quero destacar na África. Na África são cerca de 12 países que também fazem parte da janela 10x40, onde nós podemos estar intercedendo por eles. Benin, Burkina, Cabo Verde, nós temos então Chad, Djibouti, Etiópia, Gâmbia, Guiné-Bissau, nós vamos ter também Mali, Níger e Senegal. São países na África que fazem parte da janela 10x40 que precisam do investimento também em missões. No Oriente Médio são cerca de 22 países que também precisam ser alcançados por Cristo com a pregação do Evangelho, que fazem parte então da janela 10x40. Quais são? Arábia Saudita, Argélia, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, o Iêmen, o Irã, o Iraque, Israel, Palestina, Jordânia, o Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, a Mauritânia, o Oman, a Síria, o Sudão, a Tunísia e a Turquia. Na Eurásia, nós vamos encontrar, então, 3 países que também precisam ser alcançados, que fazem parte da janela 10x40. O Cazaquistão, a Turcomeia e o Tajiquistão. São países que também precisam ser alcançados. Na própria Europa, nós vamos encontrar também cerca de 4 países. A Albânia, o Chipre, a Gibraltar e a Grécia, que também precisam ser alcançados através da pregação do Evangelho. Então você percebe aí uma coletânea de países que fazem parte da janela 10x40 que precisam ser alcançados. Como nós já estudamos aqui, uma missão de uma igreja local não representa que aquele país foi alcançado de forma totalitária. Estamos descrevendo que são países que têm desafios contrários à pregação do Evangelho, que fazem parte das localidades da janela 10x40. Entenda isso, tá? E é fundamental, então, observarmos isso de forma muito clara junto com os nossos alunos. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos entender sobre a evangelização por meio da ação social, que é realizada também nessas localidades que precisam ser alcançadas. O pastor Wagner Gabi aponta que a ação social também, nessas missões realizadas em diversos países que estamos aqui, ajuda muito na própria propagação do Evangelho. Muitos missionários vão para a janela 10x40 e utilizam as suas profissões para a pregação do Evangelho. Alguns são técnicos de futebol, principalmente missionários brasileiros, atraem pessoas para aprender a prática do esporte e ali há uma oportunidade então da pregação do Evangelho. Também podem realizar ações sociais para a própria comunidade, podem utilizar os seus recursos para a pregação missionária. Existem missionários que se dedicam, por exemplo, à própria questão da própria saúde, missionários que são médicos, que se colocam à disposição na ação social para atender pessoas, missionários que são professores, professoras, que se colocam à disposição da missão para contribuir com ações sociais. Então, essa visão missional é uma visão que traz especialmente o alcance de vidas a partir da sua profissão. Nós já explicamos aqui em aulas passadas que a nossa profissão também tem um mandato cultural. Isso quer dizer que eu posso utilizar a minha profissão como se fosse um ministério para a glória de Deus. Na realidade, profissão é ministério. Então, você precisa ter esse olhar que a visão da chamada de Deus vai além das 4 paredes da igreja. Você pode ser um bom profissional e utilizar a tua profissão para a propagação do reino. E na janela 10x40, muitos missionários utilizam então os seus recursos, o seu conhecimento, as suas habilidades para pregar a respeito de Jesus. Para finalizar a aula, o terceiro e último subtópico trata sobre a ação médica missionária.
O pastor Wagner Gabi cita sobre a seriedade que nós precisamos olhar para a ação médica missionária que traz uma contribuição muito grande na pregação do evangelho nas localidades da Janela 10x40. Em primeiro lugar, nós precisamos então observar algumas questões, e a primeira delas é encarar seriamente a questão. Precisamos olhar para a Janela 10x40 encarando que ali existem pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus. E há uma necessidade, como Igreja de Cristo, falarmos sobre esse assunto. Segundo, orar por aquela área, então. Você pode estar orando, intercedendo, levando os nomes dos países, apresentando em cultos de campanhas missionárias, para que Deus, então, possa dar sabedoria para aquelas pessoas, interceder por aquelas localidades. Você percebe o Hudson Taylor intercedendo pela China antes de ir. Segundo, você pode também, além disso, melhor dizendo, terceiro, você pode se envolver. Você pode se colocar à disposição. Você pode se colocar à disposição para poder servir. E em terceiro lugar, você pode também trabalhar com métodos criativos, pregando a salvação com alegria. Aquilo que eu disse para você, utilizando os teus talentos, se você for chamado para essas áreas, para pregar o evangelho de Jesus, alcançando vidas para a glória de Deus. Para concluir, o próprio pastor destaca que a lição ela apresenta que a Janela 10x40 é um desafio, e é o nosso desafio como igreja intercedermos então por aquela localidade e investir em missões ali. Que Deus abençoe você para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, gente boa, deixa aqui o teu comentário, o teu likezinho, porque isso me ajuda muito. Se inscreve aqui no nosso canal Janderson Nascimento ou no Spotify. Fica à vontade para estar com a gente, estudando a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Tá aqui o nosso endereço, tá? Você pode me acompanhar pelo YouTube, @Janderson Nascimento, pelo próprio Instagram, @Janderson Nascimento, ou Facilita EBD. Segue a gente lá no Insta também, no próprio Spotify, Janderson Nascimento, ou pelo próprio TikTok, Pastor Janderson Nascimento, fácil de você encontrar. Essas são as nossas redes sociais. Lembrando a você que toda segunda-feira eu estou por aqui ministrando aula para a tua edificação, intercedendo e orando por você com a classe dos adultos. E se você desejar o meu material, o material dessa aula para a tua edificação, para que você possa crescer, você pode ter acesso a isso através da assinatura do Facilita EBD. Tá aqui na descrição do vídeo, especialmente as nossas propostas, e em um comentário abaixo. Fica à vontade para você estar crescendo conosco. Vamos agora para o nosso momento de oração. Quero interceder por você, pedindo que Deus possa confirmar a palavra no teu coração. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Neste momento de oração, eu quero interceder por sua vida. Vamos orar juntos pedindo a bênção de Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa aula, mas oramos, Senhor, pela Janela 10x40. Oramos por aqueles países não alcançados. Oramos pelos missionários que estão ali. E oramos pelos teus servos e servas que vão ministrar essa aula. Traga sabedoria ao coração, envolve a alma deles com poder, com graça, e que os seus alunos possam ser envolvidos pela tua palavra. Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos. Esse texto da editora Vida é um texto sensacional, Fator Melquisedeque, do Don Richardson, que traz uma perspectiva muito legal sobre a prática missionária, sobre a estratégia de um missionário envolvido na obra de Deus. Vale muito a pena você ter esse material em mãos. Outro texto que eu quero indicar para você é da editora Mundo Cristão, discipulado do próprio Dietrich Bonhoeffer. Vale a pena você dar uma observada também e pesquisada nesses materiais. Também quero indicar o texto da Braulia Ribeiro, editora Ultimato, O Chamado Radical, que traz uma perspectiva muito interessante sobre a visão missional. Quero indicar para você o texto Projeto Videira, que vale a pena, da editora Fiel, onde você vai ter uma perspectiva aí sobre a prática missionária. Vale muito a pena você ter essa visão discipuladora para a própria igreja. Quero indicar também a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, onde você encontra esse material na editora CPAD,
E aí você vai conhecer a nossa crença, aquilo que a gente entende conforme as Escrituras. E é claro, gente boa, que eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre as missões da Igreja Perseguida. Na lição 11, nós vamos tomar como base diversos argumentos do próprio portal Portas Abertas, diversos argumentos da Junta Mundial de Missões, onde você vai entender sobre a nossa necessidade de ter um olhar missionário na prática de evangelizar, falar de Cristo e alcançar vidas para a glória do Senhor. E vamos citar aqui diversos desafios enfrentados pelos nossos missionários. Um beijo no teu coração e até a próxima segunda às 18 horas na classe dos adultos, aqui no YouTube, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.